Pois não, eu Zuzu, tenho uma pergunta sobre o meio ambiente. Meio ambiente sempre porque é coerente. a Marina, uma das principais pautas dela é o meio ambiente. Eu queria fazer uma pergunta simples. Quando você esteve lá à frente da pasta do meio ambiente, qual que foi, no seu entendimento, o maior ganho? O que você fez de mais importante? E o que o atual ministro fez de menos interessante no seu entendimento, Marina? Eu vou começar pela última. A coisa mais desinteressante, mais irrelevante, mais zero à esquerda que ele fez foi ir para o Ministério do Meio Ambiente. Porque é o primeiro ministro antiambientalista. Na perspectiva do meio ambiente, ele só cria mais e mais problemas. Desmontou toda a governança ambiental e, ainda por cima, dá sinais o tempo todo na prática de favorecimento dos que praticam grilagem, dos que praticam desmatamento, mineração ilegal, invadem terra de índio. Quando os servidores do IBAMA fazem uma operação com base na lei, em fatos reais, que a mídia mostrou em 3 dimensões, imagens do que estava acontecendo, e ele exonera os diretores do IBAMA, do ICMBio, porque queimaram os equipamentos do criminoso. É a mesma coisa que exonerar o delegado da Polícia Federal porque incinerou a droga que foi encontrada em um determinado local. Então, o ministro do Meio Ambiente é o primeiro ministro antiambientalista do Ministério do Meio Ambiente. Diz que é difícil você ficar falando de si mesmo. Eu vou começar tentando diminuir isso, que você fez uma pergunta. O que você acha que fez de mais interessante, mais relevante? Né? Eu vou começar dizendo qual era um dos maiores desafios. O maior desafio era ter uma política ambiental inteiramente republicana, que nem prejudicasse nem favorecesse. Ter uma política ambiental que se orientasse por diretrizes e não por aquilo que o governo, o presidente, alguém queria que fizesse. Então, eu estabeleci 4 diretrizes. A primeira, controle e participação social. Não se pode cuidar do imenso patrimônio natural de um país com a dimensão que tem o Brasil, sem que haja transparência por parte da sociedade, da imprensa, de todo mundo, da academia. Controle e participação social. A segunda diretriz, fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, fazer com que o IBAMA funcionasse, criar diretorias que não tivessem, instituições que não tivessem, fazer concurso, aumentar o orçamento, potencializar as ações de fiscalização, ajudar os estados a funcionar como sistema. É o mundo essa agenda. Então, fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, vertebrando o sistema, União, estados e municípios. Terceira diretriz, ter uma política ambiental que fosse transversal, que não fosse só do Ministério do Meio Ambiente, porque não adianta nada o ministro do Meio Ambiente ficar correndo, né, atrás do rabo do cachorro ou enxugando gelo. É preciso que o meio ambiente esteja no Ministério do Transporte, Relações Exteriores, Ministério de Agricultura, em todos os setores do governo. Então, política ambiental transversal. E uma outra diretriz, que é a 4ª, apoio às atividades produtivas sustentáveis. Em cima dessas diretrizes, eu orientei a minha ação e da minha equipe. Foi assim que eu compus a minha equipe. Um dia desses me perguntaram, senadora, foi lhe dado carta branca? Eu nem queria carta branca. Eu só queria uma carta, a Constituição Federal. E eu fui para lá com uma carta, a Constituição Federal. E trabalhamos durante 5 anos, 5 meses e 13 dias com essas diretrizes e com essa carta, que não é em branco, mas é a Constituição Federal, né? E o grande desafio, eu peguei o desmatamento em tendência de alta. De 2001, 2002, 2003, quando eu cheguei, ele estava a todo vapor, o transatlântico. Chegou em 2004,
com 27 mil quilômetros quadrados, segundo maior desmatamento da Amazônia, porque o primeiro maior foi em 95, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando eu cheguei em 2003, fizemos o diagnóstico, juntei a equipe e disse: isso aqui não se combate com placebo, fazendo uma operaçãozinha aqui, outra acolá. Isso tem que ter um plano estruturado. E aí concebemos o plano e começamos a implementar em 2004, não é? A curva que estava em pleno voo foi diminuindo a tendência, mas o número ainda ficou alto. Começamos a implementar o plano. Foram 13 ministérios coordenados por mim, tecnicamente falando, executivamente falando, com a coordenação política da Casa Civil, e começamos a trabalhar. E o desmatamento, para encurtar a história, com esse plano, caiu por 10 anos em 83%. Evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2. Criamos 24 milhões de hectares de unidades de conservação. Em vez de regular a área grilada, nós inibimos mais de 35 mil propriedades ilegais. Nós aplicamos 4 bilhões em multas. Nós fomos capazes de implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia. Nós vedamos o crédito para desmatadores ilegais, colocamos numa lista cinzenta os municípios que mais desmatavam e fomos criando as condições para quem queria se tornar legal. Com isso, o desmatamento caiu. Então, essa queda do desmatamento é reconhecida pela ONU, é reconhecida pelo mundo inteiro como sendo uma política pública que deu certo quando a economia crescia, uma média de 3% a 4%, o agronegócio em pleno vapor, e eu dei uma contribuição que o pessoal na época não entendia, mas agora eu acho que começa a entender. Quando eu ia para os fóruns internacionais, Emílio, parceiros, as pessoas às vezes diziam: não, mas o agronegócio brasileiro é às custas da destruição da Amazônia, etc, etc. Porque você sabe que existem também as barreiras não tarifárias. Sabe o que eu fazia com a minha equipe? A gente pegava um gráfico e mostrava o agronegócio subindo e o desmatamento caindo. E não tinha argumento que desconstruísse o que nós mostrávamos com dados, porque as imagens de satélite eram disponibilizadas para quem tivesse condição de analisar polígono por polígono. Então, o grande desafio foi isso, mostrar que economia não é inimigo de ecologia, e de quando não se faz o dever de casa pode até ter um ganho de curto prazo, mas depois vem o prejuízo. Por exemplo, agora, a Vale do Rio Doce e a Eletrobras, não é, foram excluídas do megafundo poderoso da Noruega, não é? O Fundo Soberano da Noruega, porque não estão cumprindo com regras ambientais. Nós temos já vários problemas de ameaça ao agronegócio brasileiro, porque esse governo não entende o que está em jogo hoje no mundo. Então, quando eu fui ministra, eu dizia: não se trata de dizer apenas que não pode. Nós vamos fazer o que pode da forma correta. Vai ser incompreendido, vai ser difícil, mas depois as pessoas irão compreender. E foi esse o grande desafio, além de tantos outros. Não é fácil, você tem que, enfim, o tempo todo dialogar com os colegas, mas eu assumi. E quando eu vi que o governo estava querendo ir por outro caminho, não fiquei uma semana a mais.